Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, nessa tardezinha, 15 horas, exatamente 3 horas da tarde, aqui, olha para o meu computador aqui embaixo, hora exata, né, orientação, espaço temporal perfeita, né, quem fala que eu sou louco, vê lá, consulta o DSM-5, consulta lá diretrizes, né, protocolos médicos do Ministério da Saúde, né, pesquisa lá se algum, né, esquizofrênico, né, alguém que tem algum transtorno esquizotípico, né, F20.0 ou suas variantes, F31.0 suas variantes, pesquisa lá se existe alguém com alguma patologia mental que é capaz de mostrar um autocuidado preservado, muito bem vestido, casa muito bem arrumada, né, que eu lavo, passo pano, limpo a casa toda, limpo cozinha, limpo banheiro, limpo corredor, né, que eu, né, me alimento muito bem, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, tem ceia, como bem, durmo bem, descanso bem, né, autocuidado preservado, cabelo, né, sempre bem cortado, barba sempre muito bem feita, né, eu sempre, né, mostro um discurso organizado, coerente, lógico, né, orientação espaço-temporal perfeita, que eu falo do centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil, né, humor muito bem preservado, pensa bem, um cara dentro de um contexto jurídico com coordenações de curso, morrendo de inveja de mim, de ódio, porque são tudo menininho, estão tudo na fralda, estão tudo bostinha perto de mim, são tudo moleque, membros da seita dos demônios, biscatinha vagabunda, analfabeta da seita, dando pererequinho para um bando de bostinha que fica lá com a biblinha na mão, nem informação em teologia, ciência, religião, essas merda tem, fica lá orientado por escritórios regionais, nacionais, né, de Cesário Lange, lá da seita das Testemunhas de Jeová, orientado por ORC, pelo jurídico, né, da sede mundial, comer perereca à vontade, chupar pau à vontade, o que mais tem é gay, lésbica, viado, pedófilo, criminoso, estelionatário, tudo nessa seita dos demônios, tá cheio ali. Essa seita tem pacto com o Ministério Público Federal, tem ministério com vários ministérios públicos estaduais, com autoridades policiais, judiciárias, né, que subornados existem, infelizmente existem autoridades policiais que são subornadas, existem aquelas que não são. Existem autoridades judiciárias que são subornadas, existem aquelas que não são. E essa seita tem pacto, aliança com essas autoridades policiais e judiciárias, não só no Brasil, mas no mundo todo, para obstruir o direito à justiça de todo aquele e toda aquela que tenta jogar no ventilador toda a hipocrisia institucional, religiosa, toda a criminalidade, né, que eles têm envolvendo pedofilia em vários casos noticiados no Brasil e do mundo. Então eles molham, né, a mão, né, dessas pessoas aí, né, destroem a reputação de todo aquele e toda aquela que quer mostrar a hipocrisia dessa gente, destrói para que as pessoas, a sociedade achem, né, que quem quer jogar a podridão dele no ventilador é desonesto, sendo que desonestos são eles. Foi o que fizeram comigo, fizeram uma putaria, uma sacanagem, uma palhaçada comigo, né, eu já deixei até testemunhado no meu canal, né, eu tenho um canal público, você pode procurar, exposição da hipocrisia e criminalidade das Testemunhas de Jeová, um depoimento público que eu fiz com o Maristo Torres também, né, expondo ali a putaria, a palhaçada, a sacanagem que essa seita fez e ainda continua fazendo até hoje. O inferno que eu tenho passado aqui em São Carlos, São Paulo, com coordenações de curso, com inveja, me desligando de vários cursos, já me arrancaram 5 mestrados, 3 licenciaturas, inveja, porque eu tenho 5 graduações completas, 11 especializações, estou completando mais umas 3, né, eu tenho mestrado quase completo, já validei uma teoria, né, coisa que nenhum doutora dessa USPzinha bostinha, o Fiscar que é porcaria, Instituto Federal de São Paulo que é merda, o NINTA e Cruzeiro do Sul que é bosta, entendeu? Must Universidade que é lixo, Ivy Ember que é cocô, estrume, entende? Essas porcarias de instituições e bostinhas de coordenações de curso de doutores são merda comparado a mim. Estão morrendo de inveja e se aliaram à seita dos demônios, chamaram a Testemunha de Jeová, para arruinar minha honra, reputação, tirar meu sossego, entendeu? Atrapalhar meu laboral, atrapalhar meu financeiro, atrapalhar meu afetivo sexual, destruir parcerias, destruir relações saudáveis para falar que eu sou louco, me complicar, me desestabilizar emocionalmente para falar, tá vendo? O que eles querem é comportamento terrorista, comportamento homicida, comportamento antiético, comportamento, né, criminoso, que eles querem provocar isso, mas não conseguem. Eles são tão bostinhas, tão molequinhos, que tentam de tudo, já tentaram forjar laudo de tudo quanto é modo. As Testemunhas de Jeová lá em Minas Gerais, São Lourenço, Minas Gerais, pesquisa lá, fecharam 3 congregações para comer perereca à luz do dia dentro do salão, sob fundo melodioso, colocaram lá musiquinha lá de Salão do Reino, entoando lá, 3 salões do Reino fechados, e eu lá toda semana eu indo, os 3 salões fechados,
E eu falando, mas peraí, o que é isso? Não, que você está desassociado por imoralidade. Eu falei, imoralidade como? Eu nunca cheguei nem pegar na mão de menina. Enquanto eu estava lá pegando a perereca delas, já faz muitos anos, desde a época que foi criada essa porcaria de seita, eles ficam brincando com a pererequinha de quem quiser lá dentro. Não me deixaram pegar na mão de uma menina lá dentro. Nunca tive namorada, nunca tive casamento. Graças a Deus. Graças a Deus que eu teria o maior remorso hoje se eu tivesse casado com uma biscate vagabunda, piranha lá de dentro. Pensa bem o inferno que ia ser minha vida. Eles comendo perereca de todos, eu namorar com alguma lá, eu ia pegar uma mais rodada do que pneu de caminhão. Entendeu? É qualquer uma que você vai casar numa porcaria dessa, é uma prostitutazinha revestida de irmãzinha. Não dá não. Que negócio é esse? Tá? E aí me deram um jeito de forjar um laudo, me jogar no sanatório. Fiquei 56 dias no sanatório, comendo, bebendo, dormindo. Tá? E quando eu saí de lá, eles já tinham me processado. Enquanto eu estava no sanatório, eles estavam me processando. Espero que não é de tão filho da puta que esse povo é. Enquanto eu estava no sanatório lá, sem poder sair, eles já estavam planejando minha desgraça. Até quando eu saí, como quem diz, né? A gente joga no sanatório para querer que ele fique lá o resto da vida. Mas caso acontecer alguma hipótese de Deus arrancar de lá, a gente já mete processo criminal, que ele já sai de lá e já vai direto para cadeia. Olha só que povo filho da puta que esse povo é. É um povo mais ordinário, mais sem vergonha que existe na face da terra. Esse povo da seita da Testemunha de Jeová, é um povo mais demoníaco que existe. Até obra de Umbanda fizeram para mim. Esse povo desgraçado, esse povo criminoso, vagabundo, sem vergonha, viado e prostituta que tem esse povo dessa seita. Aí me jogaram no sanatório. Quando eu saí de lá, acabei de sair, no dia seguinte já tinha 2 intimações de processos criminais. Uma biscatinha vagabunda processando por injúria, sendo que eu nunca injuriei, aquele povo que sempre me injuriou. E eu sempre fui seguir a biblinha, aquela bostinha de bíblia, sempre fui o lixo lá dentro daquela porcaria de merda de seita, sempre gastei muito mais tempo, sempre preguei muito maior qualidade para todo mundo, acreditando em honestidade, aquele grupo sectário, desonesto, criminoso, aquele povo boiola, aquele povo lá, aquelas biscates achando que era irmã. E o povo falando que eu sou doente mental, ele é apóstata, ele é vagabundo, ele é isso, ele é aquilo, nada disso. Vagabundo são esse povo, fica aí na porta da casa dos outros com essa bostinha, esse lixinho de Bíblia, falando coisas que eles não entendem, nem informação essas merdas tem para falar. Vai lá naquelas bostas de congresso, essas merdas de assembleia aí, falar coisas que não entende, falar de Jesus, de um Jesus que ele não sabe quem é, falar de uma bosta de um peso que ele não sabe quem é, falar de um otário chamado Jeová que eles também não sabem quem é. Fica falando essa merdinha de Bíblia sem ter entendimento bíblico teológico, sem ter entendimento sem as religiões, sem entendimento da arqueologia, da história, sem ter entendimento de nada, reproduzindo falas e comportamentos e ordens internas. Né? Isso que eles, sem contar que eles não falam, os ensinos que são pregados lá dentro, que não estão nas publicações, as práticas que são feitas dentro e fora do salão, que eles não estão dentro das congregações. E eles fizeram o seguinte, fecharam as 3 congregações, fizeram pacto com uma rede de prostituição que existe na comunidade acadêmico-científica em várias partes do mundo. Para quê? Para que qualquer perereca de lá de dentro possa dar para qualquer um de dentro e de fora, para que qualquer um de fora possa comer perereca lá dentro, é o que está acontecendo. Né? E para que todo mundo que entrasse, né, nessa rede sexual que eles têm, me jogasse para baixo e me atrasasse minha vida. Tanto é que 3 dias depois que eu saí do hospital e vim para São Carlos, aqui já estava tudo montado o cenário para atrasar minha vida. Começaram a reproduzir aqui tudo que eles estão fazendo lá dentro, que eles têm envolvimento sexual com várias pessoas daqui de São Carlos, e tem gente daqui de São Carlos ajudando eles a atrasar minha vida. Eu tive que entrar com 15 ações cíveis, né? Vou ter que entrar com mais 8. Já tive que entrar com 9 ações criminais em face de coordenações de curso que não me que fica tirando meu sossego. Agora pensa bem, um cara, né, que eles mandaram até gente me ameaçar. Eu já fui agredido na UFSCar, teve gente que me agrediu, falou que se eu continuar com o processo vai dar um fim em mim. Teve gente aqui dentro da Redondeza que fez a mesma coisa. Então pensa bem, um sujeito ameaçado, agredido, para ficar calado, deixar a criminalidade embaixo do tapete das coordenações de curso que tem associação com a seita dos demônios, como se eu, honesto e justo, fosse perder tempo com essa seitinha da vida. Eu já falei publicamente, essa bosta vai fechar. Eu vou provocar a interdição total dessa sociedade que hoje vigia no Brasil e no mundo. Vai fechar todas as congregações do mundo. Essa hipocrisia vai acabar. Eu vou derrubar todas essas coordenações de curso da mesma merda, da mesma forma que eu jogar essas merda dentro da privada e da descarga chamada seita da Testemunha de Jeová. A mesma coisa eu vou fazer com as bostinhas que são equivalentes a ela. Coordenações de curso de USP, porque é bosta igual a Testemunho de Jeová, coordenações de curso de Instituto Federal, de Must, de Viember, Cruzeiro do Sul, FATEC, são a mesma merda, o mesmo excremento chamado Testemunho de Jeová, o excremento dessas coordenações de curso, e eu vou detonar todo mundo da mesma forma, judicialmente.
vão pagar na seara criminal, vão se fuder, tomara que pega 10 anos de cadeia, que eu vou dar risada. Vou dar risada na cara desses doutorzinhos filho da puta, dessa seita dos demônios. Fica aí pregando uma biblinha que não entende, um Jesus que não sabe quem é, e eu nem quero saber também essa bosta também não, que tá vendo essa porcariada fazendo lá, não fechou essa merda dos demônios por causa do quê? Esse raio de Jovazinho vagabundo que tá vendo esse povo usando o nome dele, não fechou essas bostas por causa do quê? Por que tá essa merda no mundo inteiro atrasando a vida dos outros? Fazendo só piranhagem, fazendo só putaria. Já é o maior prostíbulo no mundo inteiro, já atrasou a vida de milhões de pessoas. Todo mundo que descobre a putaria que acontece lá é jogado para fora. E eles fazem esse inferno. É a seita mais manipuladora e criminosa que existe no mundo. Agora pensa bem, um sujeito depois de passar por tudo isso, está aqui diante de você, eu não estou te vendo, mas você que está me assistindo, você está vendo a felicidade minha, a satisfação em cada vídeo meu, pode percorrer. Embora alguns vídeos ou outros, né, eu deixe, né, expor uma ansiedade um pouco acima do normal, porque é normal, poxa, uma pessoa passando pelo que eu estou passando, outra pessoa estaria dentro de um hospital tomando antidepressivo, eu não. Estou super normal, super feliz, satisfeito com os resultados, né, das minhas produtividades científicas, os resultados da minha comunidade científica, os resultados da minha trajetória acadêmica, as minhas perspectivas profissionais, financeiras, afetivas, sexuais. Enfim, eu estou satisfeito com a minha vida, embora essa gente esteja me atrasando tudo, atrasando, arrepiando, né, injuriando, caluniando. Veja a minha felicidade, né, a minha prontidão, a minha dedicação. Vê se tudo isso me deixou paralisado, me deixou com medo. Medo do quê? Eu sou completamente honesto, consciência completamente tranquilo. Tem a corte celestial inteira me ajudando. Eu não estou preocupado se lá na corte celestial tem um otário, um viado chamado Jeová, não. Tanto faz qual seja o Deus que está lá. Eu tenho certeza que existe um Altíssimo. E tanto faz o nome dele, se ele é branco, se ele é negro, se ele é velho, se ele é branco, se ele tem tiro. Ele não está preocupado com isso, não. Aquele Altíssimo não está preocupado quem é branco, quem é preto, quem é criança, quem é adolescente, quem é idoso. Para ele tanto faz. Ele não está preocupado com quem tem carro, quem não tem, quem é pobre, quem é rico, quem é indígena, quem tem deficiência. Ele não está nem aí para isso. O que ele quer é honestidade, ele quer transparência, ele quer justiça, ele quer verdade. É isso que ele preza, algo que não existe nessa porcaria de seita dos demônios chamada Testemunho de Jeová, algo que não existe nessa comunidade acadêmico-científica. É jogo sujo, é competição por status, por poder, por fama, um pisando em cima do outro, um dando rasteiro no outro, um quebrando a cara do outro, um cometendo crime para destruir a vida do outro, tudo por causa de perereca, por dinheiro, por... Esse povo é filho da puta, esse povo não presta, esse povo não vale nada. Pensa bem, diante desse contexto, né, esses fatores contextuais jurídicos horrendos, discriminatórios, marginalizadores, segregadores, excludentes, alienantes, alienados, né, pensa bem, né, utilitaristas, capitalistas, eurocêntricos, eu diante de todo esse cenário, e eu aqui com uma tranquilidade, é lógico, uma tranquilidade bem assertiva também, bem realista também, que não é aquela tranquilidade, aquela passividade de calar a boca e deixar quieto, não deixo quieto não, eu tenho advogado nos meus processos. E vou até o fim. Esse povo vai se fuder na justiça. Tá? A minha serenidade não significa ficar quieto, não. Significa que eu tenho maturidade suficiente para resolver sem confrontar. Eu não sou do tipo de praticar crime. Eu não sou do tipo de praticar violência. A minha arma é o que? A sabedoria, é a legislação, é ter advogado honesto, é procurar juiz honesto, é estar em intimidade com aquele lá em cima que tanto faz o nome, não estou preocupado com isso, eu não sigo porcaria de religião, não sigo porcaria de Bíblia, nem Torá, nem doutrina e convênios, nem pedra de grande valor, nem Alcorão, eu não sigo esse lixo de evangelho segundo o espiritismo, eu não sigo nada disso, eu não sigo cartomancia, não sigo umbanda, quimbanda, não sigo religião nenhuma. Embora eu seja cientista das religiões, não sigo essas porcarias, isso é lixo, isso é utópico. A religião é o ópio do povo. Tá? Se você tem religião, não se sinta ofendido, é um caminho que você escolheu. Eu não discrimino você, meu aluno, minha aluna, espectador, espectadora, que tem uma religião. Se você tem, é opção sua. Só que eu, como cientista, ainda mais um cientista superdotado, muito mais gabaritado que esses doutorazinho mequetrefe que eu estou processando, eu afirmo, é inútil, é utópico. Se você está entrando lá, você está procurando um caminho de honestidade que você não vai encontrar. Não existe religião no mundo, não existe cristianismo no mundo. Se você está procurando, você vai procurar à toa. Não vai encontrar, não existe. Tá? Não existe algum grupo, né, que tenha a honestidade que você está procurando, que tenha a verdade que você está procurando, que tenha nem dentro nem fora de religião. Não existe. É inútil. Se você quer ser honesto, seja você uma pessoa honesta. Isso você pode ser.
Se você quer ser uma pessoa justa, seja você uma pessoa justa como eu sou. Eu sou honesto, eu sou justo. Eu não preciso de plaquinha de igreja nenhuma para ser isso, não. Eu não preciso de uma bostinha de livrinho para falar que eu sou justo, não. As minhas práticas, a minha conduta prova a minha honestidade, minha transparência, a justiça, a verdade. O quanto eu promovo a diversidade e inclusão. Eu não preciso usar um nominho de uma universidade para encobrir práticas minhas, não, porque minhas práticas são honestas. Eu não preciso usar o nome de ninguém no meu lugar para falar de uma prática. Eu uso o meu nome. E minhas palavras valem mais do que a assinatura e carimbo dos melhores e maiores presidentes e presidentas do Brasil e do mundo. Meia dúzia de palavra minha vale 10 mil vezes mais do que qualquer assinatura, né? E carimbo de presidentes, coordenações, reitorias, ministros daqui ou dali ou acolá. Tá? 10 mil, lógico, esse 10 mil é algo, né, hipotético, eu criei que 10 mil, 20 mil, tanto faz, né? Então vale muito mais, que eu quis dizer, né? Assinatura, né, e carimbo meu, é lógico, eu tenho que assinar, carimbar muitos documentos, a gente tem que assinar, senão não tem validade jurídica, né? Não é isso que eu quis dizer, que a gente não assina. O que eu quis dizer é que o que eu falo é o que eu faço. E o que eu falo na sua frente é o que eu falo de você por detrás, e o que eu faço para você na sua frente é o que eu faço por você por detrás. Você pode ter certeza que quando você nem está pensando em mim, eu estou aqui esboçando as aulas que eu vou gravar para você, né? Sejam as aulas públicas que você está assistindo, sejam as aulas privadas também que você nem tem acesso, mas você nem está sabendo. E um dia, quando você assina o meu curso, você vê que no momento, né, que você nem estava pensando em mim, eu estava pensando em você, gravando aula para você, preparando um material, preparando um conteúdo que você nem sabia que você acaba tendo acesso nele no momento que você assina. Né? Ou então, se você checa em tempo real, né, o que eu estou falando de você para alguém, para uma pessoa, para outra, você vai descobrir que é a mesma coisa que eu estou falando na sua frente. Eu sou honesto. Seja algo positivo ou negativo que eu tiver que falar para você, eu falo na sua frente a mesma coisa que eu falo por detrás. Seja tudo aquilo que eu for fazer por você, pode ter certeza que é algo positivo, eu jamais prejudico uma pessoa. Né? O que eu fizer de positivo, eu faço tanto por detrás como pela frente, a mesma coisa. Coisa ruim eu não faço, nem por detrás nem pela frente. Se eu tiver que processar alguém, eu processo, mas a pessoa tem ciência, lógico, não é nada escondido, a pessoa, né, a parte que eu processar, não estou falando de você, estou falando do caso dessas pessoas, né? Nisso, então, para mostrar para você o quanto honesto eu sou. Essas pessoas que eu processo, lógico, elas estão sabendo, né, sendo citadas, aparecendo na audiência, elas tomam ciência, né, do que eu estou processando, seja nessa área civil criminal, e vão, lógico, pode ter certeza. A Corte Celestial está a meu favor, essa gente vai se responsabilizar nessa área civil criminal. Eu vou buscar até o fim o fechamento de todas as congregações dessa seita demoníaca chamada Testemunho de Jeová. O inferno que elas fizeram e continuam fazendo na minha vida não é brincadeira. Tá? Se não fosse por causa desse inferno que elas estão fazendo na minha vida, por inveja, sempre morreram de inveja de mim, nunca teve um homem lá dentro igual eu, nunca teve cientista lá dentro não tem cientista até hoje, nunca teve, né, superdotado lá dentro, eu fui o primeiro e único que passou por lá, graças àquele lá em cima, não estou lá e nunca mais voltar, não chego nem perto desse povo. A hora que eu passo para esse povo na rua, eu dobro a calçada para ficar longe, né? Nem oi, nem bom dia, não falo nada para esse povo. Se eu puder, eu peço até medida protetiva para esse povo ficar 500 metros distante de mim, onde quer que eu esteja, para não chegar perto. Porque esse povo vir com Bíblia na minha, eu faço esse povo engolir a Bíblia, né? Modo de falar, eu não sou longe, sou contra a violência, lógico que não. Mas a vontade dá, né? Se a pessoa vem com uma biblinha para mim, diante da hipocrisia que esse povo tá, eu vim com biblinha pro meu lado, a primeira vontade que dá é pegar cada página da Bíblia, botar na boca deles, fazer eles engolir página por página, a vontade dá, né? Mas eu não faço isso, eu vejo, né, às vezes um carrinho, vejo umas coisinhas na rua, eu já dobro umas 3, 4 quadras para não passar perto, justamente para não chegar perto do povo mais hipócrita, demoníaco, o povo mais criminoso, nem manipulador que existe na face da terra. É importante eu falar isso, por quê? Para mostrar para vocês o quanto a docência daqui de São Carlos, né, não só daqui, mas de outras instituições também da região, até dos Estados Unidos, o quanto a moral desse povo é tão inferior, rebaixada, do mesmo nível da seita dos demônios Testemunho de Jeová. O quanto essas pessoas são desonestas, né, criminosas, tanto quanto as Testemunhos de Jeová. O quanto as práticas que essa gente aqui tem são exatamente as mesmas Testemunhos de Jeová. Existe superioridade, então, entre quem é religioso e não? Tem coordenações de curso que são de religião maçom, tem coordenações de curso que tem docentes de coordenações de curso que são católicos, tem outros evangélicos, outros adventistas, outros espíritas. Tem superioridade, então? Será que quem pertence ao adventismo é melhor do que as demais? É tudo lixo, tudo porcaria. Será que o mormonismo é melhor do que as outras? É a mesma bosta. Será que o espiritismo é? Pois é, a gente do espiritismo tentou forjar laudo falso aqui para mim esse ano, aqui que eu tive que sair até perto. Eu ia final de semana tomar um café na praça,
um grupo que é espírita, mas não, teve gente lá tentando forjar laudo falso para complicar minha vida aqui, para falar que eu sou louco. E graças a Deus eu fiquei longe desse povo, não chego nem perto desse povo. É um povo fingido, hipócrita, tanto quanto a seita da Testemunha de Jeová. Ou seja, adventista, espírita, católico, evangélico, Testemunha de Jeová, é a mesma porcaria. Coordenações de curso é a mesma merda. Eu não perco tempo com seita, eu não perco tempo com essas seitas prostibulares chamadas, que se acham religião, são tudo prostíbulo, né? São zonas de criminalidade e de prostituição, né? E você, se você pertence a uma religião, a sua também é assim, todas são, tá? Pode ter um ou outro que seja idiota, igual eu fui, né? Estando dentro de uma religião e não está sabendo, né? Ou alguns que são mais idiotas ainda, que estão sabendo e estão achando que se não está praticando a mesma merda que os demais, que tá tudo beleza. Lógico que não, está sendo cúmplice do mesmo jeito, entendeu? Está sendo cúmplice, sai dali ou vai se ferrar, seja nessa área criminal, nessa área civil, ou mesmo pelo plano espiritual, que vai acertar as contas com esse povo todo e vai acertar as contas com toda aquela que estiver perdendo tempo dentro de seita, achando que é religião, sendo que é um prostíbulo e zona de criminalidade, tá? Então aqui, voltando aqui, para que você se torne um professor, professora muito bem informado, seja se você já atua na educação básica superior, ou seja se você deseja, né, atuar, eu trago, né, 10 aulas específicas de formação docente 4, com conteúdos muito avançados e relevantes. Eu comecei falando da indissociabilidade, da pesquisa, ensino e extensão, né, explicando, demonstrando, né, por meio de evidências científicas, né, robustas, de que não existe um excelente, né, professor, professora, que também não seja excelente pesquisador, pesquisadora. Que ensino, pesquisa e extensão devem andar de mãos andadas, juntas, né, na nossa formação docente, na docência e pesquisa, na nossa atuação dentro e fora de sala de aula, principalmente dentro de sala de aula, seja uma sala de aulas virtuais, seja uma sala de aulas híbridas, seja uma sala de aulas, né, presenciais. Né? A aula de número 31 vimos epistemologia, né, da ciência e produção do conhecimento. A aula de 32 vimos metodologia de pesquisa qualitativa. A aula de número 33, metodologia da pesquisa quantitativa. A aula de número 34, métodos mistos de pesquisa em educação. A aula de número 35, pesquisação e pesquisa participante. A aula de número 36, em pesquisa com seres humanos. A aula de número 37, que foi anterior, né, gestão e análise de dados educacionais. A aula de número 38 é esta, redação científica, normas da ABNT internacionais. A aula próxima, a aula 39, publicação científica e indexação de periódico. A aula de número 40, tendências de pesquisa em educação no Brasil e no mundo. Para embasar, né, essa aula, né, para trazer insights, reflexões relevantes, eu vou abordar os aspectos principais. Esse é um manual, né? Esse manual foi elaborado pela Pontifícia Universidade Católica, o Sistema Integrado de Bibliotecas da PUC Minas, e está disponível no ambiente virtual de ensino-aprendizagem para você, minha aluna e aluna. Caso você seja espectador ou espectadora, não é meu aluno ou minha aluna, quer receber esse material na íntegra, você fale comigo, né, envie um e-mail para mim, aqui no meu canal no YouTube, você clica lá em cima em links, tem o meu e-mail, tem o WhatsApp, envia mensagem para mim, que eu faço questão de enviar gratuitamente para você esse manual, para que você também tenha acesso a orientações para a elaboração de projetos de pesquisa, trabalhos acadêmicos, relatórios técnicos, científicos e artigos científicos, conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esse manual foi expedido, né, elaborado em 2025, lá na sede da PUC, em Belo Horizonte. Você está atualizado com todas as NBR, seja 6.023, todas as versões da 6.023 para referências, as normas 6.000, as normas para introdução, para sumarização, para todas as partes, né, da elaboração de trabalho científico, né? Aí aqui tem, essa edição contempla as normas brasileiras 15.287 de 2025, 14.724 de 2024, 10.719 de 2015, 6.022 de 2018, 10.520 de 2003, 6.023 de 2025, 6.024 de 2012, 6.027 de 2012 e 6.028 de 2021. Então aqui foi dividido em várias partes, né? No sumário, a parte 1, orientações para elaboração de projeto de pesquisa, conforme a NBR 15.287 de 25. Parte 2, orientações para elaboração de trabalhos acadêmicos, conforme a NBR 14.724 de 24. Parte 3, orientações para elaboração de relatório técnico ou científico, conforme a NBR 10.719 de 2015. Parte 4, com orientações para elaboração de artigos científicos, conforme a NBR 6.022 de 2018. Parte 5, orientações para elaboração de citações e referências, conforme a NBR 10.520 de 2023 e 6.023 de 2025. Ou seja, tem essas duas normas que
elas atualizaram as demais normas de referências, né, para as demais normas para citações de referência, né. E aqui tem todos, né, os tópicos relevantes, né, subtópicos relevantes para cada uma dessas partes. O que mais que tem aqui? Parte número 6, orientações para elaboração de sumário e paginação frente e verso, conforme a NBR 6.027/2012 e 6.024/2012. E o que eu vou focar nisso aqui? É um manual de 272 páginas, claro que eu não vou abordar tudo isso aqui. O que me interessa abordar aqui, nesse momento, eu vou trazer para você as principais normas para a elaboração de artigo científico, incluindo citações e referências. Então eu vou considerar com você da página 133 a 155, que é a parte que fala da NBR 6.022/2018, para elaboração de artigo científico. E vou considerar com você também a parte para citações e referências. Deixa eu só encontrar aqui qual é a parte que fala citações e referências. Essa parte aqui, quer ver? Citações e referências é a parte de 240, né? Não, a parte aqui não. Essa parte é paginação e frente verde. Deixa eu só pegar aqui. Acabou de passar. Projeto de pesquisa, trabalhos acadêmicos, relatório técnico científico, artigo científico, essa parte aqui. Deixa eu ver, cadê citações? Ah lá, citações e referências está na página 160. Então, para citações e referências está muito grande aqui, não vai dar para abordar tudo. Então, da parte de citações e referências, vai da página 160 até a página 100 e até a página 241, então é muita coisa. Então a parte de citações e referências não vou abordar, mas caso você queira saber na íntegra, eu já conheço, né, na prática, então mas eu vou abordar a parte de elaboração de artigo científico, que vai te ajudar bastante, né, na produção de artigo científico. Com qualquer dificuldade que você tem, né, na teoria ou na prática, ou na metodologia científica, você me procure que eu vou te ajudar, tá? Minha aluna e aluna, seja também você meu espectador e espectadora dessa aula, né, que você ainda não é meu aluno e aluna, mas pode ser, né? Basta você querer que você vai ser, só você querer. Deixa eu só abrir aqui. 133, ele não está, deixa eu ver, 134 aqui, ó. Então deixa eu entrar aqui, 133, aqui, estrutura do artigo técnico científico, né? Tem os elementos pré-textuais, né? Isso aqui de acordo com a ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu vou falando para você como é que é a ABNT, a APA, que é a da Associação de Psicologia Americana. Tem a versão, a 7ª edição da APA, também é muito utilizada em muitas revistas científicas, universidades, principalmente americanas e europeias. A ISO ela é muito adotada em programas de MBAs da USP, seja Fundação PSEG, Fundação Fundas, Fundação FIA, né, outras fundações, né, a Poli, né, de São Paulo, enfim, várias fundações da USP utilizam a ISO em MBAs. A ABNT é muito utilizada em graduação. No mestrado, doutorado, é muito utilizada ou a APA ou o Vancouver, que é o sistema de referência e citações numerada, e também a APA, 7ª edição, a ABNT e Vancouver, né? Então, assim, os elementos pré-textuais: título e idioma do documento, né? A palavra, expressão ou frase que designam o assunto ou conteúdo de uma publicação. O conceito dele é o mesmo para todas as normas. O título do artigo e o subtítulo, se houver, devem constar na página de abertura do artigo e serão separados por 2 pontos. Né, apenas a inicial da primeira palavra do título será em letra maiúscula, né? Então isso varia, no caso, a quantidade de palavras de um título deve girar em torno de 10 a 15 palavras, né? Na verdade não tem, um mínimo pode ser até menor, mas em torno de 10 a 15 palavras é um padrão para todas as normativas, né? Quando tem um subtítulo separado por ponto e vírgula, em determinados periódicos, né, pode ser que o título tenha que vir em maiúsculo, pode ser que tenha que vir um título em maiúsculo em português, logo embaixo o título em inglês, logo embaixo o artigo em espanhol, como por exemplo a RAI da FGV tem um template pronto para isso, ou pode ser que tenha que vir um título em português com a primeira letra em maiúsculo, o restante minúsculo, com o resumo, né, com palavra-chave, depois o título em inglês com a primeira letra maiúscula, o restante minúsculo, abstract com keywords, depois embaixo, né, o título em espanhol com a primeira letra maiúscula, o restante minúsculo, embaixo resumen e palavras-clave, né, que é espanhol. Então, quer dizer, esses são sempre o primeiro idioma a começar um artigo científico, é o idioma vernáculo, né, se você
produzir o artigo, né, em português, o primeiro idioma, né, do título e do resumo é o português. Se você produzir um artigo em inglês, o primeiro idioma do título e resumo é o inglês e depois os demais idiomas subjacentes. Né? Se o artigo você produziu em espanhol, o primeiro título, o título e o resumo, né, o primeiro título e o primeiro resumo deve vir em espanhol e depois os idiomas adjacentes. Se o artigo foi produzido em português, o ideal é que os demais, né, resumos sejam 3 resumos, 3 idiomas para título, resumo e palavra-chave. O ideal é que o primeiro, né, o título e resumo seja em português, que é no idioma no qual o artigo foi elaborado, logo em seguida em inglês, depois em espanhol. Se o artigo foi elaborado em inglês, né, primeiro coloca-se o título e o resumo em inglês, primeiro, ou seja, abstract, é o título em inglês, abstract keyword. O ideal é que na sequência venha o português e o espanhol. Se você produzir o artigo em espanhol, o ideal é que na sequência venha o idioma, depois do espanhol vem o idioma inglês e português, né, ou português e inglês, né, nas primeiras partes do artigo, na primeira já, né. Título traduzido em outro idioma, autor, as autorias, né, sempre que se vai enviar para um artigo com avaliação às cegas, né, tem uma pequena variação de periódico para periódico. Tem periódico que pede para você entrar no sistema deles ou por e-mail e enviar um artigo sem as autorias, que é um artigo sem, né, você não pode deixar autorias nem na primeira página, nem nada que identifique as autorias. Por exemplo, sobrenome de alguns autores. Se você quiser fazer uma autocitação de alguns autores da pesquisa, você coloca um X, né, tanto nas citações como nas referências, para não identificar esse sobrenome. Né? O ideal é fazer isso. E só depois do aceite do artigo é que se coloca para a versão final as autorias na primeira página, logo depois, né, das últimas palavras-chave, no idioma que for, e antes da introdução coloca as autorias ali, e aí as citações e referências não tem problema colocar autocitações, desde que sejam relevantes, né, para a temática. Né? Tem outros periódicos, quando o periódico, né, não faz avaliação às cegas, que não é muito recomendável, né, aí no caso já se coloca as autorias, logo na primeira página já se envia, né, para poder fazer a avaliação, depois aprovar e depois, né, publicar. Né? O ideal por questões éticas em pesquisa, por questão de fator de impacto real, né, número de citações, né, downloads, acessos, replicações, recomendações, o ideal é enviar para periódico que tem, né, avaliação às cegas, que cobre, né, ou tem Open Access, não cobra nada, que sejam Open Access, ou que não tem APCs, né, que isso deixa mais evidente ainda a questão ética em pesquisa, que o periódico está avaliando, está processando, está editorando, está diagramando, está publicando, não por questões financeiras, mas por questões científicas, mas se houver APC não quer dizer que seja antiético. Né? Às vezes o periódico, os comitês editoriais, as editoras não têm recursos próprios, né, e também não consegue alcançar recursos de terceiros para cobrir seus gastos editoriais, e acaba tendo que repassar pelo menos uma parte para cada autor que envia o artigo, é o que se chama PC, é uma sigla em inglês que é responsável por uma taxa cobrada, né, para o processamento, tempo gasto, né, para revisores avaliarem, para dar o parecer, tem a equipe de diagramação que vai, né, colocar dentro de um template, seja de um livro, de uma revista, enfim, né, que vão preparar as edições, vão publicar, vão trabalhar com as indexações. Indexações tem uma cobrança, cada revista para ser indexada em base de dados, principalmente as bases de dados mais renomadas. Tem uma cobrança para armazenamento em nuvem, tem tudo isso, são gastos. Né? Quando o comitê editorial e quando uma revista não tem recursos próprios de terceiro para cobrir, então acaba tendo que repassar uma parte para autores e autores. Né? O que acontece é que só é errado, no caso, uma editora ou uma revista cobrar, né, por esses... só é errado, né, só é antiético, só é abusivo, predatória a cobrança de um APC quando esse valor cobrado depois do aceite de um artigo, ele não está dentro da realidade dos gastos editoriais. Por exemplo, tem revista que às vezes cobra 10, 20, 30, 40 mil reais, né, para a publicação de cada artigo, mas será que isso reflete os gastos editoriais, as indexações que tem aquilo, né? É claro que tem que avaliar como um todo. Nessa revista internacional, às vezes tem um gasto maior. Se ela é indexada na Web of Science, na Scopus, PubMed, Medline, Cielo, Spell, Journal Citation, enfim, isso é claro que quanto mais indexações, quanto mais caras são indexações, quanto mais caro é o armazenamento nuvem, esses gastos todos vão avolumando, né, os gastos que tem. Se a revista não tem recursos próprios de terceiro para arcar com isso, ela vai ter que repassar um valor grande para o autor e para a autora.
E não quer dizer porque tem um valor alto que aquilo é predatório, tem que avaliar cada caso, tem que avaliar revista por revista, tem que avaliar as indexações dela, tem que checar também, tem outra questão. Nem toda revista, quando você entra nela, no site da revista e vê as indexações ali, nem tudo que se vê ali é real. Tem algumas, né, revistas chinesas, indianas que eu já entrei, que ali está falando, está na Web of Science, né? Tá, você joga o nome da revista lá dentro da Web of Science, você não encontra ela. Então, quer dizer, é mentira, é propaganda danosa. Coloca ali que está na Web of Science para você pagar um valor absurdo, depois do aceite, e eles são muito rápidos para avaliar, você não sabe nem se avaliou ou não, e depois você paga, está publicado, mas cadê que está na Web of Science? Não está, né? Depois que você quer focar em publicar artigos em revistas indexadas, porque você sabe quão renomadas são essas bases de dados, mas você não sabe, né, checar ainda se as indexações que estão no site da revista estão lá, dentro das bases de dados. Então tem que checar, ué. Tem que pegar o nome, pega o nome da revista, entra lá no repositório Science Direct, entra lá na Web of Science, entra lá na Scopus, cheque se a revista está lá. Se está lá, beleza. Confere essa informação que está no site da revista e está batendo com as bases de dados. Tem que cruzar a informação, infelizmente. A hipocrisia, né, tomou conta do mundo, a desonestidade tomou conta de todas as esferas, acadêmica, religiosa, institucional, governamental, científica, e hoje em dia não dá para acreditar em nada se a gente não verificar. Tudo tem que ser verificado documentalmente. Até as testemunhas, que quando tem testemunha, tem que verificar qual é o patamar de honestidade das testemunhas, porque não dá para confiar em ninguém. Pode ter 500 pessoas falando uma coisa, não dá para confiar. Não dá, ué. Não basta ter 500 doutores falando, nossa, não tem, qual que é a confiança que se tem? Mas se for esses 500 doutores de mau uso da vida que eu estou processando, não tem, ó, a voz deles para mim é porcaria, é lixo. Né? 500 doutores da USP falando uma mesma coisa para mim, é a mesma força que o capeta e seus demônios falando uma coisa só, não tem validade nenhuma, entra por ouvido e sai pelo outro. A minha meia dúzia de uma palavra minha vale mais do que a USP inteira falando minhoca, falando o que quiser, para fazer as melhores teses de doutorado do mundo. Meia dúzia de palavras minhas são meia dúzia de palavras honestas. Teses de doutorado de doutores da USP são teses criminosas, está falando uma coisa minhoca lá que eles não estão praticando, estão falando merda lá que eles nem entendem o que eles estão falando, são tudo crianças na fralda, entende? Então tem que ver isso também, né? As indexações, tudo certinho. Resumo no idioma do documento. O resumo, né, primeiro, né, é no idioma vernáculo, depois outros 2 resumos, né? O ideal é colocar 3 idiomas em cada artigo. Depois vem aqui, elementos textuais. Introdução. Parte inicial do artigo, na qual devem constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo, Associação Brasileira de Novas Técnicas. Então, assim, o conceito de introdução é o mesmo, conceito de introdução para todo trabalho técnico, artigo científico, é o mesmo conceito, para qualquer norma técnica. A questão dentro da ABNT, o sistema de citações autor-data, aqui no caso, né, antes, né, das últimas alterações ocorridas na NBR de citações e referências, primeiro se colocava o sobrenome em maiúsculo, vírgula, o ano da publicação, isso para caso de citação indireta. Para citação direta era o quê? O sobrenome maiúsculo, vírgula, o ano, vírgula, a página e o número dela. Página P ponto, abreviado, e a página específica, ou se fosse colocar página inicial, página final, é PP ponto, o número representando a página inicial, hífen, o número representando a página final, e isso entre parênteses, dentro de cada parágrafo, ou fora do parênteses se colocava o sobrenome, né, com inicial maiúsculo, o restante minúsculo, abre parênteses, o ano apenas para citação indireta, e para citação direta o ano, vírgula, a página, isso dentro de parênteses, né? Então isso era antes dessas normas que alteravam citações de referência. Agora, com as alterações de citações de referência da ABNT, tanto fora dos parênteses quanto dentro dos parênteses, nas citações, né, em todo o corpo do texto, seja na introdução no desenvolvimento, na introdução no desenvolvimento, conclusões não tem citações, tá? Introdução e desenvolvimento. Coloca-se o sobrenome, primeira letra, ou seja, inicial maiúsculo, o restante minúsculo, tanto se estiver fora como se estiver dentro do parênteses, né? Vírgula, o ano, né? Se estiver dentro do parênteses, no caso, para citações indiretas. Para citação indireta, coloca-se a página, tá? Isso na ABNT. As citações na APA não permite citações diretas, então é só citação direta. ISO também não permite citações diretas, só indiretas.
né? A Vancouver também não permite. Então, na verdade, a ABNT, pelo que eu me lembre, é a única norma que eu me lembro, mas eu não utilizo todas. Existem muitas normas aí que eu nunca utilizei, né? Eu costumo utilizar a ABNT, a APA7, Vancouver, ISO, que mais que eu já utilizei? Basicamente são essas: ABNT, APA7, ISO, Vancouver, se eu não me engano são só essas 4 coisas, são as que eu mais utilizo. Então, na Vancouver, ISO e APA7 não se admite citações diretas, né? Ou seja, você pegar um trecho na íntegra, o ipsis literis que falou um pesquisador e colocar exatamente do jeito que foi falado ali. Não, você vai ter que pegar e você vai ter que parafrasear, você vai ter que pegar, apropriar aquela ideia, entender bem, mastiga bem aquilo mentalmente, e você vai ter que escrever com as suas palavras o que você entendeu, mas preservando a ideia original. Você não vai inventar minhoca, não vai ler uma coisa e falar outra, não. Lê, processa bem, mastiga aquilo e coloca com as suas palavras. Isso se chama parafrasear. Quando você lê e compreende, isso se chama apropriação do conhecimento. Mesmo que você, ao escrever, você não consiga encontrar palavras muito diferentes, às vezes fica até bem parecido, principalmente iniciantes na escrita científica, quando vão parafrasear, tem dificuldade de encontrar palavras sinônimas bem diferentes, assim, para não parecer que está sendo citação direta. Mas não tem problema, desde que você se aproprie do conhecimento, você entenda bem o que você está falando, mesmo assim você pode escrever palavras bem semelhantes ali, não tem problema, é você que está falando, o entendimento agora é seu, depois que você se apropriou já não é mais da pessoa, é seu entendimento, então você pode colocar com as suas palavras, mesmo algumas partes parecidas, que aquilo ali não é autoplágio, tá? Aliás, aquilo ali não é plágio, você não está pegando a ideia de outra pessoa e falando que é sua, não, você está reescrevendo com as suas palavras e você está citando a fonte da onde você pegou aquela ideia que você leu, entendeu e você reproduziu parafraseando, é diferente, tá? Então, assim, a ABNT permite tanto a citação direta, todas as normas permitem a citação direta, quando você lê, né, você entende, escreve com as suas palavras, mas a ABNT também permite citação direta. Você pode colocar uma parte com as suas palavras, né, citando, que é a indireta, mas colocando pequenos trechos, né, que são o ipsis literis, exatamente a íntegra daquilo que você leu no original. Você pega como se fosse copiar e colar, se for dentro do Word, você copia e cola. É lógico, você tem que adequar ali, né, fonte, né, formatação, recuo de 4, né, centímetros, né, para cada citação direta, né, a fonte tem que manter a mesma no corpo do texto todo, né, o tamanho tem que ser menor, né, o ideal é o tamanho 10, né, para citação direta, e os demais campos tamanho 12. Normalmente se usa Times New Roman Arial, varia de acordo com periódico, mas tem periódico que tem uma fonte diferente, Times New Roman e Arial, e tem que ver, né, cada periódico. E outra, cada periódico científico tem normalmente tem um template, ou tem um template ou então você envia padronizado, mas o setor de diagramação vai colocar um template próprio antes de publicar. Então todo periódico tem um template, mesmo que ele não forneça, tem, porque quando não tem um template fornecido, você vai enviar no seu Word, no documento, mas a diagramação vai colocar no template antes de publicar. Então, mas normalmente tem um template fornecido para que você abra o template, ali já tem indicando, né, o tamanho da fonte, já tem indicando o espaçamento, as margens, já está tudo configurado bonitinho, já tem a parte que você coloca o idioma vernáculo, o idioma estrangeiro, já tem tudo bonitinho, você só pega e coloca ali, pega no seu Word, já coloca, padroniza de acordo com aquele template e envia para o periódico, para o periódico publicar, né? No desenvolvimento, admite-se citações, o introdução admite citações, mas as conclusões e considerações finais não. Pergunta, mas por que conclusões e considerações não saem de micro-citações? E por que introdução e desenvolvimento é de micro? Simplesmente por questão de autoria, tá? Parágrafos que são autorais não tem citações. O que são parágrafos autorais? É aqueles parágrafos que demonstram o seu entendimento, enquanto pesquisador, o meu entendimento. Aquilo que vem como conclusões, resultados, né, depois de conduzir uma pesquisa inteira, a gente acumula o entendimento teórico, metodológico, empírico daquele tema. Então esse entendimento é a bagagem que a gente acumulou por ter conduzido aquela pesquisa, é nosso agora. E às vezes aquele nosso entendimento, seja ele convergente ou divergente com o que já foi produzido o tema, mas é nosso, tá? As conclusões são totalmente autorais.
Tá? Então não tem por que citar. Se a gente já conduziu a pesquisa inteira baseada em toda a literatura científica, partindo do estado da arte, tá? De acordo com a literatura da temática, recente, de alto impacto, a realidade observada. Aí depois no final a gente vai ficar falando que o fulano falou, não, já não é hora mais de falar do fulano falou, fulano citou, fulano. Não, agora o entendimento é meu, depois que eu já percorri 500 autores, já vi tudo que já existe sobre o assunto. Eu vou ficar citando o outro porque não, já não é o outro que fala mais não. Agora eu tenho convicção disso. Agora sou eu que falo. Eu é que falo baseado numa infinidade de pessoas que já falaram do assunto. Na realidade, nas provas, documentais, testemunhais que eu já vi daqui, ali, acolá. Então agora sou eu que estou falando. Agora já não é mais o outro não. É mais ou menos isso que a gente está entregando as considerações finais e conclusões. Eu assumo o taco. Tá? Tudo que eu estou afirmando, negando aqui, agora sou eu. A minha voz aqui que está falando. Aqui o peso é meu, o conhecimento de causa é meu. É isso que você está dizendo. Quando você coloca considerações finais e conclusões, sem as citações. Agora, se nas conclusões você está colocando citações ali, é porque você está com medo do que você está falando. Você percorreu, pesquisou aquilo tudo, mas no final você falou assim, será que é isso mesmo? Olha, eu pesquisei 500 pessoas, falei, mas será que é isso? Eu tenho certeza. Então, quer dizer, você está com medo. Mas às vezes, quem está começando, não sabe, não entende que é isso. Às vezes coloca por não saber, simplesmente enche de citações, considerações finais, porque já é padrão no texto inteiro, acaba colocando sem saber que não se coloca citações. Mas na verdade, uma pessoa que sabe que não se coloca citações nas considerações finais, conclusões, quando acaba colocando citações, é porque ela não tem segurança do que está falando. É como mais ou menos assim, um médico que vai lá, faz um diagnóstico para você, ele assina e carimba embaixo, aí depois na consulta seguinte, você reclama dele e fala assim, ô médico, eu queria que você confirmasse para mim aquilo que você falou na consulta anterior. Aí ele já estava com medo ali. Não, eu não vou fazer mais não. Por favor, procura outro médico. Porque, peraí, o cara não cursou medicina, a pessoa não fez medicina 5 anos, não fez residência médica, a pessoa não está 10, 20 anos ali. Pô, a formação é frajuta, a pessoa não tem um pingo de vergonha na cara, é uma formação de criança então, não é possível. Formou aquilo tudo, assinou, carimbou. Aí você está pedindo para a pessoa confirmar, a pessoa está tremendo na base ali, está igual a menininha, igual a boiolinha, pelo amor de Deus, filho. Se assinou uma vez, assina 10 vezes então, se for necessário. O que falou ali, que está escrito ali carimbado, seja homem, seja mulher, já assumiu o taco, assinou ali, meu. Então não assina. Ou assina e assume aquilo lá pro resto da vida, ou então não assume então. Então não assina aquela porcaria então. Então é mais ou menos a pesquisa científica. Você pesquisou, colocou aquilo ali, o que for colocado assume, porra. Tá falando ali, meu. Você não pesquisou, você não tem provas documentais testemunhais? Qual que é o medo então de assumir o que você está afirmando ou negando? É igual o artigo científico meu, por exemplo, que eu falei que na seita da Testemunha de Jeová tem gente lá fazendo masturbação conjunta. Qual que é o medo que eu tenho de falar disso? Pô, mas não é possível, eu sou cego então? Eu não vi uma piranha, uma vagabunda terapeuta lá dando a buceta lá e mostrando a perereca em chamado de vídeo? Meu, eu sou cego, a perereca dela será que é invisível? Eu não vi então? Ah, tomar no cu, meu. Pô, eu pus lá no artigo meu, pô, é mesmo, eu assumo mesmo, meu. Entendeu? Eu pus até o nome da vagabunda lá no artigo para quem quiser ler, ué. Entendeu? Aquilo tudo que eu falei com os maridos lá no vídeo, eu sou homem para assumir tudo aquilo que eu falei. Tanto é que aquele vídeo lá eu vou usar em processos civis e processo criminal e faço aquelas bolinhas, bostinhas, vagabunda que ela aceita lá para mandar fechar tudo, meu. Eu assumo tudo que eu falo, entendeu? Quando eu falo de pessoazinha da USP, eu tenho provas documentais e testemunhais robustas, concretas para falar dessa porcariada toda, esses povos tudo criminosos, para lançar esse povo na cadeia, para esfregar a lei na cara dessas biscaques vagabundos de USP, Ivi Ember, Must, Instituto Federal, são tudo merda, são tudo cocô perto de mim, tá? Esse povo que eu estou processando. Então, mas eu assumo a parada, entende? Eu assumo aquilo que eu falo, o que eu faço, o que eu falo, eu assumo e assino embaixo. Diferente dessas merdinhas, pode assinar, botar assinatura de 200, 500 doutores de uma USP, que não dá meia dúzia de palavra minha, não vale meia dúzia de palavra minha, porque eu sou honesto, tá? O que eu falo, eu assumo o que eu falo e faço pela frente, é o que eu falo e faço por detrás, diferente dessa gente que faz só porcaria por detrás, joga tudo embaixo do pano, ainda tem coragem de comprar até autoridade policial e judiciária para esconder tudo, esconder a realidade. Esconder a realidade de quem? Quem que não está sabendo? Só o idiota que não está sabendo. Então tá, então é por isso aí para explicar por que considerações finais e conclusões não se usa citações, tá? Citações se usa em desenvolvimento, ou seja, em desenvolvimento você pode colocar referencial teórico, você pode colocar referencial metodológico, você pode colocar resultados de discussão, tá? Tudo ali no desenvolvimento, né? E depois considerações finais e conclusões não se coloca citações. Em quaisquer que sejam as normas, seja a ABNT, a APASECT, Vancouver, Chicago, Harvard, seja qualquer norma que for.
Elementos pós-textuais, referências, né? Os trabalhos citados no texto deverão constar na lista de referências. Ah, isso aqui é só na BNT? Não, isso aqui é norma geral, qualquer norma é assim. Tudo que você citar no texto em termos de obras, né, e você não referenciar, isso na verdade se chama, deixa eu lembrar que tem um que chama erro ou fraude. No caso, quando você cita e você não referencia. Peraí, tem um caso, quando você não cita e referencia. Então, no caso é fraude. Quando você cita e você não referencia, o que acontece? Você não está dando crédito à pessoa que você deveria dar. Isso são direitos autorais que você está infringindo. Você está citando aquela obra, aquele autor, mas você não colocou na índice, você não foi transparente de deixar qual foi a obra daquele autor que você está citando. Então, na verdade, você está cometendo uma fraude. Agora, se você de repente colocou lá um texto, você simplesmente não citou, você acabou esquecendo, né? Foi um erro técnico, você acabou esquecendo de colocar o nome do autor, né? A obra citada no parágrafo, mas você acabou colocando lá nas referências, ou seja, tem obras a mais ali. De repente você referenciou, sei lá, 20 obras, mas no texto seu tem menos de 20. Ou seja, teve obras que você referenciou a mais, mas não estava citado no texto. Isso é um erro técnico, né? Interpreta isso como erro técnico, mas você, né? Mas tanto num caso como o outro, pode, assim, isso eu estou falando conceitos, né, que já é pregado dentro da comunidade acadêmica científica. Mas agora na prática eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Às vezes pode ocorrer um erro técnico também, e já aconteceu comigo. Não foi fraude, mas já foi interpretado dessa forma, que é fraude. Da pessoa acabar, né, citando um autor, uma obra, e acabar esquecendo. Às vezes está fazendo muitos artigos no mesmo dia, na mesma semana, está com muita gente, está com, né, um alto fluxo editorial, uma demanda muito grande, e acabar esquecendo de referenciar. É interpretado como fraude, mas dependendo da situação não é fraude. Fraude é quando a pessoa tem intenção de gerar danos, né, de infringir os direitos autorais de outra pessoa. Ela tem essa intenção. Se tem o dolo, se configura o dolo da pessoa gerar danos, né, de patrimônio intelectual, né, danos morais, materiais a uma outra pessoa, aí sim é que se configura a fraude, entende? Mas quando a pessoa apenas esqueceu de fazer, isso é um erro, que isso aí não é crime. Mas acaba, só que existe um consenso que é uma fraude, né? Quando você citou, não referenciou é fraude, mas quando você não citou e você referenciou é erro. Mas não, para mim o que vai configurar, né, se é um crime ou não, se é fraude ou não, é se teve a intenção de gerar dano. Se teve a intenção, então é um crime, é uma fraude. Agora, se não teve intenção, eu, enquanto professor, orientador, se um aluno e aluna acaba ali citando um monte de coisa lá e não referencia, eu não vou interpretar como fraude, a menos que haja evidências plausíveis para se confirmar que houve, né, o dolo, a intenção de gerar danos, né, aqueles autores. Se não tiver essa intenção comprovada, eu vou interpretar tudo como erro, é apenas um erro, não tem nada de errado. O que eu vou falar? Por favor, você citou ali o fulano, cicrano e beltrano, da onde que você tirou isso? Qual base de dados? Qual artigo? Você pode citar, por favor, localizar? Você quer alguma ajuda? Eu te ajudo lá, depois a gente entra em base de dados. Não encontrou aqueles? Não tem problema, não tem só o fulano, cicrano e beltrano que fala isso, tem 500 outros que falam, você não quer ajuda, né? Depois a gente encontra outros autores para embasar, não precisa isso não precisa aquilo. Então é uma coisinha fácil de resolver, não tem... Agora, quando o professor, orientador, já parte do princípio, né, que aquele aluno já está fraudando, pelo amor de Deus, ele mesmo já está imputando um crime que o aluno nem cometeu. Para quê? Aí já é má intenção do professor, da professora, que já quer criminalizar o aluno e a aluna, sendo que não teve intenção nenhuma. Tem que ver se teve intenção. Tá? A intenção foi de gerar danos. Se não teve, então não foi crime nenhum, cara. Peraí, tem que ver se teve. Para mim, eu interpreto tudo como erro, a menos que eu tenha prova de que teve a intenção de gerar danos. Aí é diferente, aí parte para a questão do crime. Mas, no via de regras também, né, a gente tem que sempre partir do pressuposto que o outro teve boa intenção. É a questão da carta branca, né? Dar um voto de confiança para o outro, para o aluno, principalmente se não conhece o aluno, né? Para não falar merda da pessoa sem saber, né? Enfim, glossário é opcional, tá? O glossário, no caso, é uma lista de termos, né, palavras utilizadas, como se fosse um mini dicionário, vamos supor assim. Vai pegar palavras, né, utilizadas ali e vai colocar palavras do seu significado, mas o significado que foi utilizado no texto. Mesmo que nos dicionários convencionais aquela palavra tem lá 10 significados, não é a questão não é pegar cada palavra e botar os 10 significados ali, não.
pega cada palavra e vai colocar o sentido que aquela palavra foi utilizada no seu artigo. Então, é isso que entra aqui no glossário. Apêndices são textos adicionais autorais, ou seja, é texto que você e eu produzimos, que são úteis e relevantes para acréscimo, para complemento do artigo, tá? Então você produziu algum texto que é de sua autoria, né? E você quer inserir como algo, um complemento para o seu artigo, você coloca tudo no apêndice. Pode ser apêndice 1, apêndice 2, 3, apêndice A, apêndice B, né? E daí você tem que ver no template, né? Tem template que vai estar apêndice A, B, tem outros que vai estar numerado 1, 2, então depende de cada um. Anexos são também textos complementares, são textos que são complementos, são auxílios, são textos que são relevantes para a compreensão, né, da coleta, análise de dados, etc., resultados, conclusões, só que são textos não autorais, não são textos nem meus nem seus. Assim, eu estou falando assim, no artigo meu, quando eu quero inserir um complemento produzido por mim, é no apêndice. Quando eu quero produzir um texto produzido por outra pessoa, é no anexo. No caso, você, meu aluno, minha aluna, quando você quer inserir um complemento, né, produzido por sua autoria, né, você fez, e que é relevante para o seu artigo, é no apêndice que você coloca. Se você produziu um ou mais textos que são relevantes, aliás, se você tem algum texto, né, que é relevante, útil para o artigo, mas que não é da sua autoria, você quer inserir, aí no anexo. Pode ser que no seu artigo você queira inserir algum texto meu, por exemplo. Eu vou inserir um texto, uma parte lá do uma tabela, uma figura, algum texto lá do Alas Gabriel, porque aquilo lá é relevante para minha pesquisa. Então você vai colocar no anexo, porque eu sou terceiro, não é da sua autoria, você coloca no anexo. Se for da sua autoria, apêndice. Se eu, por exemplo, se você é uma pesquisador, né, eu tenho um texto seu que é relevante, e eu quero inserir o seu texto, uma tabela, figura, diagrama, fluxograma, sei lá, alguma coisa da sua autoria, como complemento de um artigo meu, eu coloco lá no anexo. Se for da minha autoria, eu coloco no apêndice. Tá? É só isso. Isso em qualquer normativo, né? A ABNT, a APA, Chicago, Vancouver, ISO, APA 7, etc. Agradecimentos também é opcional, mas é o que eu falo, né? Eu já orientei, né, 20 e tantas pessoas, né, de MBAs da USP. Toda vez que eu vou ajudar pessoas, eu chamo de mentoria acadêmica científica, mas na verdade o que eu faço é uma orientação, né? E aí eu sempre falo, né, que é muito desagradável, depois de toda uma condução de uma pesquisa, você ter que pedir para a pessoa colocar o seu nome lá no agradecimento. É como, por exemplo, você o papai e a mamãe olhar para o filho e falar assim: ô filho, ó, quando eu te der alguma coisa, algum presente, fizer alguma coisa boa, você fala obrigado para mim, filho? Você fala obrigado para mim, filho? Você não vai encontrar papai e mamãe falando isso. Nem pai e mãe tem essa paciência para falar com filhinho e menino, olha que são menores. Imagina, né, um orientador ter que olhar para o menino, né, que é maior de idade, e a menina que é maior de idade está lá sendo agraciado, está lá sendo ajudado, e pedir para o menino, a menina falar muito obrigado para mim, lá que fui eu, né, que ajudei, que fiz, acontecia, e botar o meu nominho lá no final do TCC, para a banca conhecer, né, para todo mundo conhecer que teve a minha participação, questão de mérito, questão de reconhecimento, questão de valorização, a questão de gratidão, né, e a gente tem que pedir para a pessoa colocar. Isso é desagradável, né, que isso aí, o muito obrigado já deveria ter sido aprendido por papai e mamãe lá dentro de casa, né, isso, assim como por favor, com licença, né, não precisava o pai e mãe ter que estourar a mão na cara do filho, quebrar dente, quebrar tudo, para o filho e filha falar essas palavrinhas mágicas, nem filho, né, acaba que muitos pais têm que fazer isso. Não estou incentivando violência não, tá, se você é pai e mãe, não vai quebrar a cara do seu filho e filha para fazer isso, chega com cuidado, com carinho, né, dê o seu exemplo. Mostra para o seu filho, para sua filha, que você fala muito obrigado toda vez que a pessoa faz alguma coisa boa para você, tá? Que você, quando você é no ambiente, você fala com licença, você fala por favor, mostre pelo seu exemplo que o seu filho e filha aprende, né? Você não vai sentar o cacete no seu filho para fazer isso. Mas eu estou falando o seguinte, é desagradável ter que pedir para uma irmã já adulto ter que, né, colocar o nome para agradecer, né? Se for para uma criança, adolescente, diferente, né? Está em fase, né? Está aprendendo as palavras mágicas. Adulto já se espera que já tenha aprendido isso quando foi criança e adolescente. Já passaram muitos anos na adolescência para aprender isso, não precisa ter que aprender de novo na fase adulta, pelo amor de Deus, né? Mas muitas vezes já teve caso, né, de muitos orientandos meus, que eu chamo de mentorados, de infelizmente eu ter que pedir para a pessoa agradecer, fazer um depoimento, sei lá, no Google Maps, fazer um depoimento no Facebook. Pensa bem, né, o quanto desgaste, né, a pessoa que está ajudando ali tem que ter para, né, para receber um reconhecimento, que é algo normal, natural, que a pessoa já deveria, né, se tocar, falar, não, já que o fulano me ajudou,
Deixa eu ir lá agradecer. Não, a pessoa ainda tem que pedir ainda, tem que pedir para a pessoa que agradecer, pensa bem. É uma vergonha, né? Então tá, eu deixei bem esclarecido aqui. Caso você queira, né, receber na íntegra esse material da PUC, entre em contato comigo, né, seja você meu aluno, meu aluno, você não precisa pedir, porque lá no ambiente virtual de ensino-aprendizagem já tem para você. Caso você seja meu espectadora, por favor, entre em contato, pode enviar e-mail para mim, que eu vou enviar na íntegra para você ler. Aqui é a BNT, mas o que eu falei, ele serve de uma forma, né, tem os conceitos, né, que estão aqui servem para todas as normas, conceitos, tá? Já a normatização em si, aí isso vai muito de norma para norma, lembrando, né? A ABNT pode citação tanto direta como indireta. Nas demais normas que eu citei aqui, APA 7, Vancouver, ISO, apenas citação indireta, você parafraseando, colocando o seu entendimento com as suas palavras, sem colocar na íntegra, né, o entendimento de outras pessoas. Lembrando que na ABNT tem um padrão, né, para você colocar citações. Por exemplo, na APA, quando você vai colocar citações, o primeiro, você coloca o sobrenome, claro, o sobrenome da primeira letra em minúsculo, né, a maiúsculo e as demais minúsculo, né, isso para citações. Nas referências, o que acontece? Nas referências da ABNT, hoje ainda continua aquela padronização de o sobrenome maiúsculo e depois as iniciais em minúsculo, depois vem o título, o subtítulo, vem a cidade da editora, depois a editora, depois o ano, depois as páginas, caso quiser, tem algumas informações que são adicionais, mas não são obrigatórias. Né, lá já na APA você coloca o sobrenome com inicial maiúsculo, restante minúsculo, depois as iniciais, né, só as iniciais maiúsculas, depois o ano, né, você coloca o ano logo em seguida, depois vem o título, depois vem, aí tem que olhar norma por norma, não lembro de cor todos. Então, mas todas as normas têm uma padronização específica para utilizar. Caso você queira receber um manual específico de APA 7, fala comigo que eu tenho. Caso você queira receber um manual específico de ISO, fala comigo que eu tenho. Se quiser receber uma normatização específica de Vancouver, pode falar comigo que eu tenho também. A Vancouver é utilizado como sistema de citações e referências numeradas. Ou seja, você começa a introdução do seu trabalho, a primeira obra que você citar, independentemente da letra do alfabeto que seja começou com a A, com a Z, que seja onde que for, ali a primeira obra você coloca o número 1. E normalmente se coloca, o número, no lugar onde você coloca a obra, o ano, a página, não se coloca isso na Vancouver, você coloca o número 1 naquele trecho, onde a primeira obra vai ser citada. E esse número 1 você coloca lá nas referências que a primeira obra que você citou lá naquele primeiro parágrafo lá do seu trabalho é daquele autor, seja ele o nome que for, né, a obra que for, você coloca ali. O segundo trabalho citado no corpo do seu texto, você coloca o número 2, onde ele foi citado, e nas referências você discrimina ali exatamente, descreve exatamente qual foi a obra citada. A terceira obra citada você coloca 3, referencia como número 3 referência. A quarta obra citada você coloca 4, esse é o sistema de citações e referências numeradas, é a Vancouver, né, que é muito adotada no mundo todo, em vários periódicos, né, principalmente periódicos estrangeiros, né, o Vancouver é utilizado. Tem algumas variantes, né, a APA 7 tem algumas variantes, não vou entrar em detalhes, aí é só com a prática você vai aprender. A ABNT não tem variação, a ABNT é uma coisa só, né, com a normatização que foi feita. A APA 7 tem variação, de periódico para periódico pode ter algumas adaptações na APA 7. A ISO também tem algumas adaptações, dependendo da universidade, dependendo da editora, dependendo da revista. A Vancouver também tem. Eu já peguei o Vancouver no estilo, já peguei o Vancouver no outro estilo. Já conheço 2 tipos de Vancouver, talvez exista mais, né? Mas ela prática na revisão científica e também, né, na produção e publicação científica mostrou que, para mim, que existe pelo menos dois estilos diferentes da Vancouver. Então isso a prática científica vai mostrando isso pra gente, tá? Esses são os principais, né, tópicos, aspectos, né, que eu queria mencionar para artigo científico. Os conceitos valem tanto para artigo científico como para monografia, para relatórios técnicos científicos, para trabalhos acadêmicos geral, seja para, né, monografia de graduação, TCC de especialização, TCC de mestrado, que seria a dissertação do mestrado, TCC de doutorado, que seria a tese de doutorado, o TCC do pós-doutorado, que seria um relatório do estágio pós-doutoral, né, que também segue as mesmas normativas, né, universitárias, né, cujas principais normas são a BNT, a APA 7, ISO ou Vancouver, tá? E quaisquer dúvidas, por favor, entre em contato por e-mail, por WhatsApp, ou também você pode, né, marcar encontros presenciais, se for o caso, né, se der para se deslocar até mim, ou então marcar encontros virtuais, né,
por Meet, pelo Teams ou então pelo Zoom.